Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta, Capítulo 4, Antes do Duelo Mortal. Não se preocupe com isso, dou minha palavra que sim. Além disso, vincule sua mente a deles com magia. Dessa forma, poderá atuar como um centro de comando e patrulhar a área sem maiores problemas. Certo. Bem, se eu fosse sozinha seria mais rápido, mas não sabemos onde estão esses caras. Deixa comigo. Depois que o Mario usar magia de aprimoramento de furtividade, a gente vai pegar qualquer um que aparecer e então vamos nos esconder. É assim mesmo, conto com vocês. Ain sorriu discretamente, embora não pudesse ser visto, pois seu rosto não podia se mover. A última pessoa a entrar na sala foi Demiurge, que se sentou de qualquer jeito em um assento vazio. Isso ilustrou claramente o seu humor, uma vez que ele nunca agiria de forma tão indelicada em circunstâncias normais. E então, qual a explicação para isso? Demiurge estreitou os olhos enquanto dirigia sua questão para Albedo, sentada à sua frente na mesa. Responda, porque concordou com isso. Seu tom foi uniforme em ambas, mas isso era simplesmente um fino véu sobre a superfície. Todos podiam sentir o quão intensas eram as farpas em suas palavras. Quando alguém tipicamente calmo demonstrava grande emoção, a disparidade de seu comportamento habitual fazia com que essa emoção parecesse ainda mais intensa para os outros. Ainda assim, nem mesmo isso seria curado, pois Demiurge estava muito hostil e nenhum de seus companheiros o tinha visto de tal maneira antes. Contudo, em face deste questionamento cheio de hostilidade ou mesmo intenção assassina, Albedo permaneceu impassível. Foi a decisão de Ain Sama. Como subordinados, podemos nos opor, por quê? Disse ele, interrompendo Albedo como uma lâmina de uma guilhotina. Então completou, porque quando Ain Sama partiu para a cidade humana, Hantel, foi você quem insistiu em que um guardião o seguisse. Mas agora, magicamente você concorda? Você mais do que ninguém deveria estar preocupada com a segurança do Ain Sama neste momento, assim como estava antes. Albedo inclinou a cabeça em resposta, e o rosto de Demiurge ficou visivelmente irritado. Não me faça perguntar de novo, por que você permitiu isso? Sua raiva pareceu sacudir a sala. Essa intensidade era completamente diferente do Demiurge com quem eles estavam familiarizados. Cocytus virou lentamente a cabeça, olhando as duas pessoas se encarando. Havia preocupação em seus olhos. Além disso, deveria saber que o Ain Sama estava enganando você, não é? Perguntou Demiurge, com sua voz baixa e suprimindo a raiva. Depois que Albedo assentiu novamente, Cocytus exalou bruscamente. Ambos sabiam que esse som claro e agudo era aquele que Cocytus fazia quando estava confuso. Anteriormente você disse que o Ain Sama lhe disse suas razões para deixá-lo lutar sozinho, mas você não acha estranho? Do ponto de vista de Ain Sama, um ataque sequencial seria mais seguro. Poderíamos atacar em ondas, assim diminuiríamos o HP e MP de Shoutear, correto? Cocytus, não há como Ain Sama não ser capaz de pensar em uma estratégia que possamos facilmente criar. Em outras palavras, o Ain Sama estava deliberadamente mentindo para esconder outra coisa. Qual seria o motivo? Eu não sei, é por isso que estou perguntando. Albedo, já que você não sabia o motivo, porque deixou o Ain Sama ir sozinho. É porque o Ain Sama de agora é um homem completamente diferente de quem ele era alguns dias atrás. Demiurge abriu ligeiramente os olhos para mostrar que estava confuso, como se pedisse a Albedo que continuasse sua explicação. Naquela época, Ain Sama não parecia um homem, mas em vez disso, como devo dizer, sim, isso pode soar desrespeitoso, mas naquela época ele parecia uma criança fugindo do mundo. Eu não senti nada disso. Não é você que está vendo coisas onde não existe. Demiurge desviou o olhar para o Crystal Monitor dentro da sala. Sua superfície exibia a forma de seu mestre caminhando nas profundezas da floresta. Realmente pensa assim? Eu não acho que me enganaria a respeito do olhar no rosto do homem que eu amo. Albedo estava olhando para o Crystal Monitor também, mas com o olhar de uma donzela apaixonada em seu rosto. No entanto, essa expressão só irritou Demiurge, que já estava bem frustrado. Não me diga. E essa expressão agora? Diz o quê? Neste momento, o Ain Sama tem uma expressão de grande convicção em seu rosto. Como mulher, talvez seja desleal pensar dessa maneira, mas quando percebi que meu amado mestre manteria essa convicção até o fim, então vi que não havia mais nada a dizer. Além disso, ele me prometeu que retornará triunfante. Uma vez que ele viu que Albedo não iria continuar, Demiurge, visivelmente descontente, não pode mais se conter. Você é ingênua, irracional, está apenas tomando decisões com base em seus sentimentos. Ain Sama é o último ser supremo que permaneceu conosco. No instante que soubermos de qualquer risco à sua vida, é nosso dever eliminar qualquer perigo. Mesmo se formos repreendidos por isso, mesmo que resulte em uma sentença de morte, ainda devemos agir. Houve um som estrondoso quando Demiurge se levantou. Onde você vai? A voz de Demiurge estava bastante calma quando ele se virou para sair. Não é óbvio. Enviarei os meus lacaios. Demiurge sentiu algo acelerando em sua direção e se virou para olhar. Ele viu Cocytus, brandindo uma arma de Vine Class. Já entendi tudo. Então a razão pela qual você me chamou aqui e me ordenou para este lugar foi para isso. Não foi Albedo. De fato, Demiurge. O sétimo andar já está trancado sob ordens minhas e de Ain Sama, e nós temos o controle de todos os vassalos. Preciso dizer de quem são as ordens que eles vão obedecer. Loucura. Como vai assumir a responsabilidade se o Ain Sama perecer? Ain Sama é a última entidade remanescente a quem podemos prometer nossa lealdade. Ain Sama retornará. Como pode ter tanta certeza? Os olhos de Demiurge se arregalaram, mas não havia olhos dentro das órbitas dos olhos. Em vez disso, ele tinha pedras preciosas que não tinham pupilas ou esclera, mas que eram lapidadas com incontáveis facetas cintilantes. Acredite em seu mestre. Este é o nosso propósito.
propósito, como aqueles que foram criados por eles. A boca de Demiurge estava abrindo e fechando todo esse tempo, mas agora ele fechou com firmeza. Isso porque ele percebeu que ela pode estar certa. Os NPCs de Nazarick eram absolutamente leais aos 41 seres supremos, mas a maneira como eles expressavam sua devoção variava entre cada um deles. Assim, era natural que Demiurge e Albedo pudessem ter opiniões diferentes sobre como demonstrar sua lealdade. No entanto, a ideia de lealdade de Albedo abalou Demiurge em seu núcleo. Mesmo assim, ele ainda estava preocupado, e como o desconforto em seu coração não desaparecera, ele dera voz àquelas palavras. Se o Ain-sama se desvanecer como os outros seres supremos, a quem devemos ser leais? Fomos criados para sermos leais a eles, mas uma vez que perdemos esse valor, que razão existe para existirmos? Como se para encobrir suas próprias emoções, Demiurge sentou-se com força no assento, estava completamente diferente de como costumava ser. Se alguma coisa acontecer com o Ain-sama, você renunciará ao seu cargo de supervisora guardiã. Demiurge, você se atreve a pedir a Albedo que renuncie à posição de supervisora guardiã que os seres supremos pessoalmente atribuíram? Isso é traição. A resposta de Albedo a um Cocytus atônito foi um simples sorriso. Por mim, tudo bem. Mas saiba, Demiurge, se o Ain-sama retornar em segurança, você obedientemente se curvará a mim se ocorrer uma situação semelhante no futuro. Que seja. Diga, Cocytus, o que você acha das chances de Ain-sama? Cocytus informou calmamente os dois sobre sua opinião. 3-7, sendo Ain-sama com 3. Os ombros de Demiurge tremeram. Não podia fingir que não ouvirá as palavras não auspiciosas que Cocytus, o mais poderoso guerreiro presente, acabará de falar. No entanto, Albedo foi diferente. Ao ouvir esse pronunciamento, ela continuou sorrindo, com o rosto transbordando de suprema confiança. Ótimo! Então vamos testemunhar como Ain-sama transforma essa desvantagem em vitória. Depois de se separar dos gêmeos, Ain trilhou um caminho em direção à localização de Chautiar. A razão pela qual ele podia discernir as direções do norte, sul, leste e oeste e seguir direto para Chautiar foi graças às suas habilidades. Após passar pelas árvores, ele viu Chautiar. Ela continuava completamente diferente da guardiã com quem convivera. Era como uma boneca, e isso fez Ain se sentir triste. Ao mesmo tempo, ele estava com raiva de si mesmo, mas estava com mais raiva ainda do usuário daquele item World Class. Droga! Ele não amaldiçoou em voz alta, mas a intensidade daquelas palavras implicava uma raiva tão poderosa que até mesmo Ain não pôde suprimi-la totalmente. Isto foi apesar de ser um Undyad, que como tal era resistente a tais surtos de emoção. Eu decidi espalhar o nome da Ain ou Algon para encontrar meus amigos. Esse foi o método que eu escolhi. Procurei agir de maneira discreta para evitar conflitos sem sentido, mas no fim, como algo assim foi acontecer. Quem eram eles? A quem pertencem? O que queriam? Por que eles usaram o item World Class em Chautiar? Não importa quem sejam, no momento que eu souber quem fez isso com a Chautiar, eu vou exterminá-lo da existência. O crânio imóvel de Ain estava aparentemente retorcido pelo ódio negro borbulhante de intenção assassina que era gerada dentro de seu ser. Você, seja lá quem for, se arrependerá profundamente da sua tolice. Se é uma briga com Ain ou Algon que quer, então uma briga você terá. Depois de dar voz à raiva em seu coração, a frustração de Ain diminuiu lentamente. A verdadeira batalha começaria agora, e ele teria que se acalmar para enfrentá-la. Eu sou um tolo. Eu sei que há maneiras melhores de fazer isso. Ain fez um sorriso autodepreciativo. Isso é culpa? Ou é porque eu não quero encarar isso? Eu só queria fugir. Chautiar era a mais forte dos guardiões, mas ela não era muito mais forte. Se os outros guardiões a atacassem em ondas, a vitória seria certa. No entanto, havia uma razão pela qual Ain não havia escolhido esse método. Era porque ele não queria ver seus amados filhos se matando diante de seus olhos. Se ela tivesse traído Ain ou Algon de livre e espontânea vontade, Ain teria levado a traição à tona e a teria destruído com tudo que estivesse à sua disposição. Se essa era a vontade do NPC, então como governante de Nazarick, ele era obrigado a lidar com isso com determinação. Se ela o tivesse traído porque ela tinha sido programada para fazer isso, ele encontraria a melhor maneira de se lidar com ela. No entanto, a situação de Chautiar agora era diferente de todos esses cenários. Ela estava sob controle mental, e o culpado era Ain que não previra tal situação. Assim, ele foi o único responsável por isso. Ele queria terminar isso com as próprias mãos. Ain removeu um de seus anéis. Um deles era um item de cache que permitia a ressurreição sem praticamente nenhuma penalidade. Remover este anel simbolizava a determinação de Ain ao se entregar de corpo e alma a este desafio, porque se ele pudesse voltar à vida, ele inconscientemente relaxaria. Isto não foi uma concessão, mas convicção. Com esse sentimento em seu coração, Ain olhou para o céu. O inimigo ainda não fez nada. Até agora, a única coisa que posso sentir são as magias de adivinhação de Nazarick. Estou sendo observado. Normalmente, Ain teria muitas magias defensivas sobre si mesmo. A contramedida anti-adivinhação que ele usou no vilarejo. Carne era uma delas. Em Yggdrasil, fogo amigo era desativado. Então seus amigos poderiam lançar adivinhações em Ain normalmente. Entretanto, as coisas eram diferentes neste mundo. Se Albedo e os outros quisessem observar Ain, suas proteções mágicas atacariam automaticamente com um contra-ataque mágico. Se isso acontecesse, o contra-ataque colidiria com a rede defensiva de Nazarick. Se ele não tiver cuidado, Ain pode ser atingido pelo contra-ataque da própria rede de segurança e sofrer danos desnecessários. Foi por isso que Ain tinha desativado essas magias ofensivas, apenas deixou ligado suas contramedidas lhe dizia a origem de quaisquer magias de adivinhação. O que ele aprendeu até agora foi que ninguém estava observando além de Nazarick. Ain inclinou a cabeça, incapaz de entender as coisas. Será que a Chautiar foi realmente abandonada aqui sem querer? E será que Albedo viu através da minha mentira? Fazer o quê? Embora isso não seja uma aposta para você, não é, Chautiar. Claro, não houve resposta de Chautiar e seu rosto inexpressivo. Ain olhou para Chautiar. Ele imaginou uma batalha simulada em sua cabeça e sentiu como se estivesse evitando. Mesmo que houvesse se decidido um momento antes, apenas ficar de pé aqui o encheu de um incrível estresse mental.
Embora ele estivesse preparado para se sacrificar, não, era precisamente porque ele estava preparado para morrer que o que restara de Suzuki Satoru, um humano de espírito fraco que estava com medo. O que estava prestes a vir seria uma batalha até a morte. Esta não seria uma luta em um jogo como Yggdrasil, este seria um verdadeiro duelo mortal. Isso seria diferente de suas batalhas com Nigun e Clementine, onde ele tinha lutado mais para massacrado, com pessoas que não eram nada além de um inseto para uma bota. Desta vez, o resultado era incerto, ele estava começando de condições incrivelmente desfavoráveis. Se ele não fosse um Jihad, e se eu não fosse o líder da grande tumba de Nazarick e o chefe da guilda, eu poderia não ter determinação para apertar meus punhos. Ainz riu para si mesmo, como se quisesse exorcizar todas as suas emoções negativas. O medo da morte havia desaparecido, e ele não estava mais inseguro quanto à possibilidade de ser derrotado. As memórias orgulhosas de seu passado glorioso deram força a Ainz. Eu sou Ainz ou Algon. Como esse nome poderia ser derrotado? Ele era o mestre da grande tumba de Nazarick. Ele provaria que seu título não era um mero adorno. Os olhos de Ainz estavam aguçados enquanto estudavam a indefesa Shalltear. Então, hora de começar. Ainz gritou quando ele lançou sua magia. Ele selecionou cuidadosamente uma magia de seu enorme repertório e ativou uma magia de 10º nível. Body of Effulgenberg. O corpo esquelético de Ainz brilhou em verde e depois. Ele riu, seus olhos continuavam fixos em Shalltear quando ele lançou a magia. Ele riu por causa desse resultado inesperado e também porque ele havia ganho uma grande aposta, exatamente como eu esperava. Contanto que não considere minhas ações um sinal claro de hostilidade, os NPCs não entrarão em status de combate. É como se estivesse no jogo. Essas ações eram idênticas às dos monstros com controle metal em Yggdrasil. O fato de a lógica do jogo poder ser usada aqui melhorou um pouco a enorme desvantagem que ele enfrentava. Já que é o caso, sinto muito, Shalltear, mas você terá que me esperar assim por mais um pouquinho. Ainz continuou conjurando várias magias: Fly, Blaze of Magic Caster, Infinity Wall, Magic Wand, Holy, Life Essence, Greater Full Potential, Freedom, False Data, Life, Cifru, Paranormal Intuition, Greater Resistance, Mantle of Chaos, Indomitability, Sensor Boost, Greater Lack, Magic Boost, Draconic Power, Greater Ardenne, Eaveli Aura, Absorption, Penetrate Up, Greater Magic Shield, Mana Essence, Triple Maximize Magic, Explosive Land Mini, Triple Magic, Greater Magic Seal, Triple Maximize Boosted, Magic Arrow. Este fluxo aparentemente infinito de magia cercou o corpo de Ainz. Então, aqui vou eu. Tais palavras ditas depois que ele terminou seus preparativos foram dirigidas a Shalltear e a ele mesmo. A primeira coisa que Ainz fez a seguir foi usar um dos ultimatos mágicos que possuía, magias que ultrapassaram o 10º nível de magia. Essas magias eram conhecidas como magia de Super-Aba, imaginando que cada nível de magia fosse um círculo. Cada nível a mais seria um círculo sobre o outro. Partindo deste ponto de vista, essas super magias eram magias e não magias ao mesmo tempo. Para começo de conversa, elas não consumiam MP, porém, só podiam ser usadas um número limitado de vezes por dia. Era certo imaginá-las como abas adjacentes a estes círculos. Uma das primeiras coisas que se aprendia era que só poderiam ser usadas uma vez por dia. No entanto, a cada 10 níveis após o nível 70, o jogador ganhava um slot de Super-Aba por dia. Pode-se aprender uma única magia de Super-Aba por nível. Em vez de chamá-las de magia, elas podem ser melhor descritas como habilidades. Em outras palavras, o jogador médio de nível 100 só poderia usar 4 magias de Super-Aba por dia. Aos novatos, poderia surgir a dúvida por que não conjurar consecutivamente magias de Super-Aba para derrotar Shalltear. De fato, o poder destrutivo da magia de Super-Aba era incomparável, superava e muito até mesmo das magias do 10º nível. Se alguém pudesse conjurar magias de Super-Aba uma após a outra, uma fração extremamente pequena dos jogadores de nível 100 poderiam sobreviver ao receber tal extensão de danos. Shalltear não estava entre esse número, então isso definitivamente a derrotaria. No entanto, ele não podia fazer isso. A razão era porque magias de Super-Aba não podiam ser lançadas uma após a outra. Para começar, cada magia de Super-Aba precisava de uma certa quantidade de tempo para ser ativada. Itens de cache poderiam remover esse tempo, mas outra penalidade impedia a conjuração repetida de magias de Super-Aba. Se qualquer membro de uma equipe conjurasse uma magia de Super-Aba, cada membro da equipe seria penalizado com a incapacidade de conjurar tais magias por um certo período de tempo. Em outras palavras, havia um tempo de espera, ou cooldown. Esta restrição foi posta em prática para evitar que as guerras de guildas fossem decididas por quem poderia vomitar a maior quantidade de magias de Super-Aba. Além disso, este tempo de espera não pode ser eliminado por qualquer habilidade ou item de cache. Assim, quando em PvP quem lançasse uma magia de Super-Aba primeiro seria considerado um idiota. Afinal, a derrota seria iminente caso alguém gastasse um trunfo sem entender corretamente o inimigo. O fato era que havia pouquíssimas batalhas de PvP, onde os vencedores eram os primeiros a conjurar magias de Super-Aba. No entanto, o primeiro movimento de Ainz foi lançar uma magia dessas. Não havia frustração ou confusão em seu rosto. Uma luz calma e constante brilhava dentro de suas órbitas oculares. Um gigantesco círculo mágico, em forma de cúpula, apareceu em torno de Ainz, estendendo-se a cerca de 10 metros de distância dele. O círculo mágico brilhou em branco, e diagramas translúcidos de caracteres e símbolos apareceram. Essas imagens mudaram incessantemente, com velocidade caleidoscópica, diferindo a cada segundo. Ainz poderia ter usado um item de cache para conjurar instantaneamente a magia de Super-Aba, mas ele não o fez. Em vez disso, seus olhos se moveram de Shalltear para os arredores. Nada de emboscadores? Ou eles estão assistindo de longe? Este deve ser o melhor momento para me atacar, certo? Os Magic Caster que estavam preparando uma magia de Super-Aba sofriam por terem que abaixar a guarda. Além disso, a magia de Super-Aba terminaria automaticamente caso quem a conjurasse recebesse uma certa quantidade
quantidade de dano. Assim, os fundamentos da conjuração de magias de Super Aba incluíam os amigos proteger o conjurador. Em outras palavras, agora era a melhor hora para atacar Ainz, que estava sozinho. No entanto, não houve mudança em seu entorno. Eu estava sendo paranoico. Ainz riu e encolheu os ombros. Era apenas um palpite, mas Ainz tinha certeza de que Chautiar não fora usado como isca, mas simplesmente abandonada ali. O que é tudo isso, afinal? Ah, eu não sou onisciente. Não consigo adivinhar tudo. Até porque, se fosse o caso, as coisas não terminassem assim. Ainz balançou seus ombros de um modo exagerado enquanto murmurava para si mesmo. Ele não podia se mover livremente enquanto lançava uma magia de Super Aba. Tudo o que podia fazer era ficar parado como um manequim e esperar o tempo passar. A fim de efetivamente fazer uso de seu tempo, Ainz tirou uma fina tira de metal curvo de sua dimensão de bolso. Quando ele colocou em seu pulso, a tira se enrolou e prendeu automaticamente. Havia uma fila de caracteres na faixa de metal que mudava a cada segundo. Escusado dizer que era um relógio. Ainz colocou a ponta do dedo na tira de metal, tocando os caracteres exibidos. O temporizador está definido. Momonga Onisha. Uma voz incrivelmente falsa, fofa e aguda que ecoou pelo ambiente, e foi difícil resistir ao impulso de franzir as sobrancelhas. Já tentei de tudo e mesmo assim não consigo desligar essa voz. Ainz resmungou, mas na verdade não quis dizer isso. Ele poderia facilmente silenciar com o uso de ferramentas de edição, mas Ainz não o fez. A pessoa que emprestara sua voz a esse relógio foi Bukubuku Shagama, o membro da guilda que havia criado Aura e Mari. Se ele desligasse a voz dela, seria o mesmo que um relógio comum. A razão pela qual uma Seiyu como ela gravou uma voz tão irritante era claramente porque queria provocar Ainz. O criador de Chautiar Bloodfallen, Peroroncino, era o irmão mais novo dela. Ele se dava muito bem com Ainz. Assim, Bukubuku Shagama tratava Ainz como amigo de seu irmão, e isso resultara em coisas como o relógio. No entanto, talvez não fosse uma pegadinha. Ela frequentemente interpretava personagens lolis em heróis, e as vozes daquelas personagens soavam como aquela estranha voz de agora. Portanto, ela poderia estar apenas usando sua voz de trabalho. Quando Peroroncino percebeu que sua irmã era Seiyu de um herói que ele queria comprar, seu interesse pela obra foi ladeira abaixo. Ainz sorriu amargamente quando se lembrou de seu antigo camarada reclamando. Se bem que se eu ouvisse a voz da Bukubuku Shagama-san enquanto jogasse algo do tipo, eu também ficaria chocado. Quando Ainz expressou seus pensamentos para seu amigo ausente, ele continuou retirando vários palitos de madeira de sua dimensão de bolso. Eles tinham cerca de 15 centímetros de comprimento e eram achatados, e cada um deles estava escrito com caracteres que diziam Amaterasu, Itsukuyumi Ibo, Arf Ekover, Iron Fish of Shomar, e assim por diante. Havia vários slots para pergaminhos no cinto. Ele silenciosamente inseriu os palitos nessas fendas, memorizando a posição de cada uma ao fazê-lo. Essas preparações levaram um tempo, e quando estavam completas, a luz azul do círculo mágico se intensificou, indicando que a magia de Super Aba estava pronta para ser lançada. Hora de começar. Tendo endurecido seu coração, um olhar de convicção encheu os olhos de Ainz. Magia de Super Aba Falling Down. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!